Bom, e aí o Henrique também fazendo outra pergunta aqui. Ainda faz sentido partidos de esquerda radical produzirem jornais? Esses jornais ainda têm espaço ou alcance, tanto a forma como as pessoas, tendo a forma, acho que é isso que ele quis dizer, tendo a forma de como as pessoas se informam hoje? Olha, eu tenho dúvidas sobre isso, mas as minhas dúvidas hoje se inclinam a uma posição positiva e não negativa. Do ponto de vista estritamente comunicacional, se nós estivéssemos falando de imprensa no sentido estrito, eu diria que não faz sentido. Tanto não faz sentido que o Opera Mundi não é impresso, o DCM não é impresso e assim por diante. Agora, o jornal de um partido tem um outro papel, que não é só o papel da imprensa, é o papel de organização coletiva. Ou seja, o pretexto, o mecanismo pelo qual você dialoga com a base social que você quer agregar. E agregar a base social, ela ainda é, e voltará a ser com mais força ainda, a maneira prioritária de agregar a base social é, inegavelmente, o contato olho no olho, o contato pessoal. É essencial isso na atividade política, o contato pessoal. Sem esse contato pessoal, você torna a possibilidade de agregar pessoas mais frágil. Então, para esse papel, eu acho que um jornal de partido impresso faz sentido, porque faz com que a militância dialogue com as pessoas, tentar vender o jornal é uma forma de dialogar com as pessoas. O jornal cumpre este papel de agregador, de instrumento de militância, eu acho que é positivo. Acho que é uma experiência bem interessante. Acho que os partidos políticos deveriam ter publicações impressas para que a sua militância tivesse uma atividade que as obrigasse, nem que fosse uma vez por semana, a ter contato direto com o povo. Porque como é que você vende jornal partidário? Você vende na rua, como se fazia antigamente, você vende nos bairros, você vende nas fábricas, você incorpora a venda do jornal à atividade militante. Então, esse papel de organizador coletivo não dá para ser feito pela rede social. Né? Esse papel tem que ser pela publicação impressa. Então, eu vejo positivamente como instrumento de partido. Do ponto de vista estritamente comunicacional, não. Hoje seria um desatino, vou usar termos aqui empresariais, seria um desatino empresarial criar publicações impressas. Thalita. Bom, o que mais aqui? Deixa-me ver se chegaram mais. Só mais um comentário aqui. Conceição de Maria, Breno, como sempre, melhores análises. Só um pequeno comentário, só lembrando que a Folha Universal, que é o jornal impresso da Igreja Universal, tem uma circulação, claro, é bastante diferente, né? Não é um partido político, mas tem uma circulação bastante expressiva ainda. Acho que é uma boa maneira de tentar comparar, até porque não é todo mundo também que se informa pela internet, né? Existe uma imensa maioria de brasileiros que, né, que estão ainda nos meios de comunicação mais tradicionais, né? Thalita, você tem total razão. O exemplo da Igreja Universal está muito bem lembrado, porque o que acontece com as redes sociais? Você lê a notícia individualmente. É assim que você lê. Quando o jornal impresso é a leitura coletiva. Eu já fui, de uma maneira infiltrada, ver como é que funcionava a Igreja Universal nos anos 90. Naquela época eu fiz uma matéria sobre a Igreja Universal. E como eles trabalham com o jornal, eles leem coletivamente os artigos do jornal. Muitos pastores pegam o jornal e leem. Todo mundo fica ali com o jornal na mão e o pastor lê o jornal para os fiéis. E as pessoas conversam sobre o que está publicado. É uma leitura coletiva, é outra coisa. Uhum. É um exemplo bem lembrado aqui. Eu acho isso. Olha, como comunicação em geral é outra história, mas como organizações como partidos ou igrejas ou
centrais sindicais, movimentos, eu acho que publicações impressas têm um papel. Ficou uma coisa esquisita, né? Publicações impressas têm um papel, é estranho. Mas, enfim, tem uma função. A única diferença aí é o fato da Folha Universal ser gratuita, né, Breno? Tá certo. Isso, eu, por exemplo, seria contra um partido ou um movimento sindical, popular, ou distribuir gratuitamente. Porque distribuir gratuitamente, você retira valor daquele instrumento. E para você estabelecer o diálogo, ou seja, quando a pessoa decide comprar o seu jornal, ele está dando um passo à frente no diálogo com aquele partido, né? E outra, os partidos não têm dinheiro, eles precisam se sustentar, então eles precisam vender o jornal para poder o jornal continuar existindo. É uma maneira de contribuir com a vida partidária, pagar a cotização do partido e comprar obrigatoriamente o jornal. Eu já dirigi jornais partidários, tá? E te digo que era uma experiência de organização coletiva muito legal. Eu imagino. Olha só, gente, 10h06